O programa Mulher Capital Brasília de hoje está muito especial. Está com ela, Laura Oliveira. Ela vai me contar de uma grande empresária para uma mulher de grandes negócios. Bom dia, Laura. Bom dia, como estão vocês? Muito obrigada pela essa produção linda que está aqui. Estou muito feliz, desde a menina que pegou meu cafezinho, a minha água, a minha make. Aqui é tudo especial. Muito obrigada. Bom dia a todos. Laura, você tem uma grande franquia no seu nome aqui no Distrito Federal. Me fala um pouquinho sobre a franquia do McDonald's. Esse ano estou completando 29 anos de franquia McDonald's, 1 ano de treinamento e 28 anos de CNPJ. Franquia McDonald's é uma lição de vida. A gente aprende desde da limpeza dos banheiros, da limpeza de toda a instalação da cozinha e como tratar os funcionários, os colaboradores, como fazer a gestão e toda a tecnologia usada para atender nossos clientes. Então, McDonald's é uma lição de vida, é uma escolha e eu sou muito feliz. Como dizem, amo muito tudo isso. Laura, dentro desse grande projeto, dessa grande franquia, nasce uma paixão, um instituto, que você é fundadora e presidente, Instituto Levo. Por que eu levo? Por que a palavra levo? Então, é o meu DNA, quem já leu meu livro Voando Alto, eu tenho um DNA que tudo começou com a minha avó. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de conhecer meu pai. Então, todo mundo adora um abraço de pai, um abraço acolhedor. Eu, infelizmente, não tive essa oportunidade. Então, a minha avó paterna, Maria Benedita de Oliveira, nós vamos fazer uma homenagem a ela dentro do Levo Instituto, que eu vou explicar. Nós vamos ter o Centro Profissionalizante Levo. Maria Benedita é minha avó paterna que me ensinou a fazer filantropia. Então, aos 12 anos, no CEPETRA, Centro de Pequeno Trabalhador, antigamente tinha os engraxates. Então, quando meu tio era prefeito lá em Cuiabá, eu trabalhava com ele, eu comecei a trabalhar muito nova e a gente queria fazer a diferença. Então, a minha avó me ensinou a fazer filantropia, o olhar do outro. Então, esse DNA de filantropia começou com a Laura desde os 12 anos de idade. Então, eu servia os pratos de comida. Quando eu estudava no Colégio das Irmãs, eu já fazia um trabalho voluntário de ajudar o outro, de olhar para o outro. Então, nesse período, já nasceu dentro de mim esse DNA de ajudar o outro, de fazer filantropia. Meu contador chegou para mim e falou: Laura, nós vamos ter que fazer uma ONG, uma fundação, porque toda hora você ajuda alguém a fazer um curso, ajuda alguém, pega um dinheiro seu e coloca e tudo. Ele falou: não, vamos fundar uma ONG e vamos fazer o bem. E eu prestei muita atenção que você fala muito de servir e sustentabilidade. É o lema da empresa? É o lema do Instituto? Não, nós precisamos ter um equilíbrio entre razão e emoção. Então, nós temos que ter uma parte sustentável financeiramente. Então, nós tivemos que ter muita cautela na hora de fazer todo esse trabalho de filantropia. A filantropia ela tem que ser sustentável financeiramente. Então, por que Levo? Levo é o inicial e o meu legado. L de Laura, E de Enzo, V de Valentina, O de Oliveira e V novamente de Vieira. Então é o Levo Instituto, Levo Energia e Levo Comércio, que é do comércio que vem a nossa força financeira que vem sustentar todos esses projetos. Então nós conseguimos fazer essa iniciativa com a parte financeira das nossas empresas. E a gente também precisa de doações. Então nós estamos dando de presente para a comunidade e temos que ter o retorno financeiro também. Então, a gente precisa de doações de toda a comunidade, porque dentro do Levo Instituto nós temos a parte de ensinar a pescar. Então, nós não damos cesta básica. Capacitar, né? O capacitar e a capacitação. Então, nós fizemos o seguinte, a capacitação das costureiras para poder fazer geração de renda. Então, dentro dele, começou como um projeto social, 100% social, e agora nós temos o Jeans do Bem, que é um projeto de brindes corporativos, que agora tem parte do lucro, vai para manter o nosso Levo Instituto. Então tem que ter toda uma parte corporativa para sustentar a filantropia. Você fala que cada costureira tem uma história, cada jeans tem uma história. Me conta um pouquinho, porque você pega mulheres que nem sabiam colocar um zip, nem pregar um botão.
E aí Exatamente. vocês capacitam, trabalham com essas mulheres. Me conta essa história. Cada jeans tem uma história? O nosso slogan do Jeans do Bem é cada costura conta uma história, porque nós fazemos, são 4 coisas, geração de renda, capacitação, a parte de sustentabilidade, porque nós fazemos uma parte de upcycle. Começou 100%, mas a gente não conseguiu sustentar isso, então hoje de 10 a 15% de algumas peças, porque também temos que ter peças desejáveis. Então as pessoas precisam desejar ter a peça do Jeans do Bem, daqui a pouquinho a gente vai mostrar. E quem não conhece ainda, entra no nosso site, no nosso Instagram e conheça as peças e compre para a gente poder dar continuidade ao nosso projeto. Então como é que funciona? Cada história, cada costura tem uma história. Por quê? Porque tem a história das costureiras, tem a história do jeans, que já foi uma calça jeans e hoje vira uma mochila, hoje é uma nécessaire. Nós temos a história da nécessaire de 3 zippers. Todo mundo precisa de uma nécessaire. Todo mundo vai para a casa de um parente, vai viajar, vai para algum lugar. Então a gente precisa contar essas histórias. Nós temos uma das que é mais impactante, que uma das costureiras tinha uma limitação e a gente adaptou uma máquina de costura para que ela não pudesse ficar de fora. Então a gente tem os depoimentos no nosso Instagram que conta. Então não somos nós que falamos, são as pessoas que participam dos nossos projetos começamos em 2018, estamos em 2026 e já capacitamos mais de 600 costureiras. Então esse projeto ele movimenta, ele se torna maravilhoso e 600 costureiras transformam vidas, são lares que estão sendo impactados pelo Leve Instituto. Então é uma benção. E já está fora de Brasília, né, esse projeto, né? Já está em São Paulo, Rio Grande do Sul. Eu vejo assim as influenciadoras tudo usando, vestindo, marcando a Levo. Qual Nós já é a levamos. emoção? É uma emoção, Laura, né? Quando eu fui ao Egito, eu falei para uma plateia, eu faço palestras, agora eu estou palestrando nacional e internacionalmente. Eu fui ao Egito e falei para 11 diferentes países. Então, você chegar no Egito falando inglês, eu fiz Harvard, eu fiz Fundação Dom Cabral, eu fiz Getúlio Vargas, e eu sempre tive um sonho de falar para o mundo. Então, a minha ideia é levar o Jeans do Bem para o mundo. O nosso site está internacionalmente. Esses dias eu fiz até uma devolução, mas depois eu fiz a devolução e depois vieram 5 pedidos, então a gente dá um passo para trás para ir 2, 3 para frente. Então a gente conseguiu fazer em Firenze, fizemos em Milão, vendemos para Miami e no Egito, no Cairo, aonde eu fiz a palestra. Então qualquer lugar que eu levo, a Laura levo, a gente consegue fazer o ecossistema todo. É a venda do livro, é a venda do Jeans do Bem e a gente consegue renovar as palestras. Eu sou do BRICS, eu sou conselheira da CNI, uma Câmara de Mulheres, e a gente leva vamos dizer assim, o nome Levo, o nome Laura, o nome do Jeans do Bem, para onde a gente está passando. Então, a gente transcende. E a gente vem novidade, nós vamos estar lançando o Nedit, inspirado em Maria Benedita, porque a Que é sua avó, né? é minha avó, e ela faleceu, uma centenária de 104 anos, 8 meses e 12 dias, uma centenária que fez uma família forte, e a Nedit, que vai ser inspirada em Maria Benedita e em mim mesma, que é uma jovem que sempre foi sonhadora. Eu já passei dos 50 e eu espero poder trazer muitas coisas boas para inspirar pessoas, não só mulheres, mas inspirar pessoas que querem colocar o seu sonho para acontecer. Porque eu acredito que todo mundo tem uma força interior. E às vezes as pessoas estão, depois de pandemia, estão muito deprimidas, estão muito tristes, estão muito... Apareceram doenças que a gente nem imaginava, né? Exatamente. E eu acredito que todo mundo tem uma força interior que move tudo. Então, se você consegue controlar a sua cabeça, controlar as suas emoções e ter aquele equilíbrio que eu falei entre razão e emoção e o financeiro, e hoje as redes sociais elas estão muito tóxicas e a gente precisa usar as redes sociais para trazer uma força do bem. E a gente não pode estar impressionado com coisas que às vezes não são tão boas. A toxicidade existe em qualquer lugar, mas se a gente usar a nossa força interior e as pessoas do bem para nos ajudar a impulsionar, a fazer coisas boas, eu acredito que a gente tem muito a trazer de alegria. E a gente precisa, eu sou Great Place to Work, tenho vários prêmios,
E hoje a gente mede o grau de felicidade nas nossas empresas, o grau de felicidade dos nossos colaboradores. Então a gente precisa fazer esse equilíbrio entre fé, felicidade, amor. O mundo precisa de amor, o mundo precisa de paz, o mundo precisa de acolhimento. Então, se eu puder fazer isso pelas pessoas, eu estou pronta. A minha missão vai estar cumprida. E o Instituto tem vários, né? Vários projetos. Tem o Vizinho do Bem, o Bom Vizinho. O Bom Vizinho é o Bom O Bom Vizinho. Vizinho é do McDonald's. É do Então, o McDonald's. Bom Vizinho é um projeto do McDonald's, porque o McDonald's ele tem uma coisa muito interessante que é fazer um pouco pela comunidade onde um restaurante McDonald's está. Então, isso eu faço há 29 anos. Eu tenho o privilégio de ser franqueada McDonald's e a gente traz isso E para o uma nosso... franquia de sucesso, né, Laura? Uma franquia que faz sucesso, que cuida da sociedade, né? Que sempre está por dentro da saúde da sociedade, né? Porque é Isso. bom colocar isso, né? Hoje a gente precisa cuidar da saúde emocional dos nossos colaboradores. Eu já faço isso há muitos anos, é um dos motivos que as minhas boas práticas me dão os meus colaboradores votam por mim e me dão os prêmios de Great Place to Work. Eu fui 5 vezes primeiro lugar Brasil, onde 2.500 empresas estão disputando esse prêmio. Então, isso é um orgulho, é uma gratidão, é uma missão. Você não consegue fazer nada sozinho. Eu tenho colaboradores de 15, 20, 25, quase 30 anos comigo. Então, eu não consigo fazer nada sozinho. Eu tenho um privilégio, eu aprendo todos os dias com os meus colaboradores e isso é uma missão que eu tenho de uma responsabilidade, de um comprometimento com os meus colaboradores. Então, lá na empresa, se o colaborador precisa assistir uma apresentação do filho dele na escola, então, quanto vale uma música? Quanto tempo é uma música? 2 minutos, 3 minutos? É mais o tempo do tempo dele chegar e o tempo dele sair. Então, se ele precisa se ausentar da empresa por 3 horas, por que não? Então, a gente faz um combinado com esses colaboradores. Se ele precisa estar na apresentação do filho na escola, ele conversa com o RH da empresa, ele se propõe a ir participar junto com a família na apresentação da escola do filho, e ele vai e ele volta. Então, é o cuidado. É o cuidado. É o cuidado. Saber que aquela pessoa não é só um funcionário. Não. É uma pessoa que tem família por trás daquele trabalho e que precisa se socializar. É o que eu disse, é o olhar do outro, é como você faz o acolhimento, é o cuidado que você tem com as suas pessoas. Eu tenho certeza que isso faz a diferença. É o acreditar no comprometimento do outro. É você fazer, como eu digo, lá tem o dia da engrenagem. O que é o dia da engrenagem? É o dia que um motor precisa de um simples óleo, ele para. É o dia que você precisa de um simples olhar e escutar e conversar com o seu colaborador para que ele possa fazer e se sentir importante. Você precisa, às vezes, apenas escutar e entender qual é a dor daquele dia, para que tudo funcione, para que o Big Mac saia com amor. Então, eu venho falando nesses dias que a gente precisa ter mais amor nesse mundo tão difícil e tão tóxico. Então, a gente pode usar as redes sociais de uma maneira muito linda, se a gente conseguir colocar dentro do nosso Instagram, no Reels, e fazer uma seleção com o algoritmo e trazer coisas boas. É o que eu acredito. Laura, tudo parece muito perfeito, né? Uma trajetória de sucesso, grandes vitórias, o Instituto é realizado, né? Bem forte. Mas qual foi o maior desafio? Ainda temos. Por exemplo, hoje todo mundo tem dificuldades financeiras. As dificuldades financeiras, elas existem todos os dias. Dificuldade financeira, dificuldade familiar, dificuldade com a sua cabeça. Eu brinco que às vezes o tico e o teco não funciona. As doenças mentais, elas existem, as doenças emocionais existem. Às vezes, o luto agora da minha avó está me fazendo muita falta, um vazio enorme. A gente tem que aprender a lutar com os vazios internos. Doenças familiares nos machucam muito. Eu já tenho muitas dificuldades também. As pessoas acham, quando olham para a gente, acham que a gente está bonita, ou acham que a gente tem dinheiro e não tem problemas. Todo mundo tem problema. Dificuldades financeiras são muito difíceis. O país hoje está muito complicado. Eu brinco que ou você paga os boletos, ou você paga o imposto, ou você paga a folha de pagamento. E às vezes a dificuldade para ser um empreendedor, às vezes para você ser um empreendedor é muito difícil.
Não está fácil. O Brasil não está fácil. Ou você tem que jogar os boletos para cima e ver qual que eu pago Sortear, hoje. né? Tem Tem uma sortear. brincadeira que o pessoal coloca naquela roleta e fica rodando no ventilador. É uma brincadeira, mas às vezes é a pura verdade. Você escolher o que vai pagar. Você tem dificuldade financeira, você tem dificuldades mentais, você acha que não vai dar conta. Por exemplo, eu sou divorciada. As pessoas têm preconceitos com mulheres divorciadas. Às vezes você escuta de todo mundo que está ao seu redor. Tudo que você precisa é arrumar um marido. Isso é muito feio. Isso não é uma brincadeira. Como se você precisasse de um homem para se provar quem você é. Você é atacada de todas as formas. Se você aumenta o peso, você está fora do padrão. Se você está muito magra, você está fora do padrão. Se você está sem marido, você está fora do padrão. E às vezes você tem casamentos horríveis e você está mantendo um padrão. Então as pessoas são muito julgadas. As empresas cobram que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo. Às vezes você tem que vender ativos para poder bancar uma situação. Na pandemia ficou restaurantes fechados, você tem que manter folha de pagamento e não está tudo bem. E às vezes não estar tudo bem não é tudo bem. E é sim, porque você tem dificuldades e você tem que aprender a enfrentar. Então, ser uma mulher forte não significa que você não tem medo. Exatamente, e você não tem que estar bem o tempo todo. Então as pessoas confundem muitas coisas. Então o que eu digo? Ninguém estraga aquilo que não sabe. Então você precisa se reservar, você precisa ficar mais quieta. E o fato de você ser uma mulher, eu sou uma mulher forte, eu sou uma mulher grandona. E às vezes eu não passo despercebida, mas eu sou muito discreta. E as pessoas incomodam com tudo e qualquer coisa. Por exemplo, eu estou construindo a sede do meu instituto. E isso incomoda todo mundo. Para que você vai construir um instituto? Para que você precisa disso? A pessoa não faz, incomoda com quem faz, critica, te joga pedra e simplesmente porque ela não faz e ela incomoda com quem faz. Então, o que eu digo? Cuida da sua vida, não perturbe os outros e você, se tem um propósito, segue ele. Então, eu já aprendi que com 53 anos, eu não tenho problema nenhum com a minha idade, eu não tenho problema nenhum com o meu peso, eu engordei 30 quilos após meu divórcio. As pessoas não sabem o que o outro passa. Então, seja gentil. Outro dia eu fui num casamento, eu estava com a minha orelha que eu tinha costurado, a pessoa teve a capacidade de falar assim, Laura, você esqueceu o brinco? Como é que você vem num casamento sem brinco? Gente, o que é um brinco? Um brinco não me define. E a pessoa tem a capacidade de ainda ser extremamente... De se preocupar com uma coisa que nem era do mundo dela, da pessoa. Gente, as pessoas estão inconvenientes, as pessoas estão inadequadas, as pessoas estão completamente equivocadas. Se você quer tirar uma foto na praia, você tira. Se você quer fazer um protesto, você faz. Se você quer ter uma opinião, que você tenha. Mas as pessoas hoje, você não pode ter opinião. Você tem que ser tudo submissa a uma regra de uma sociedade que nem eu sei como vai ser. Então, eu sou uma pessoa que eu vivo aquilo que eu acredito e eu continuo fazendo. No meu livro, a pessoa que fez o prefácio colocou, quando eu conheci a Laura, ela falava que fazia um monte de coisa. No primeiro momento eu não acreditei. Depois que eu conheci a Laura faz tudo que ela fala e ela entrega muito mais. E ela envolve as pessoas nesse Sim, projeto. Só que eu conheço você há muitos anos, exatamente, Laura. Só que o fato de eu envolver, eu incomodo. Então, paciência. Eu tive a oportunidade de ir na Bienal de Veneza agora e eu estou apaixonada pela arte. Eu entendo de arte? Não. Mas se eu conviver com a arte, eu vou passar a entender. É igual vinho. Você não entende do vinho, mas você vai estudar. Aprecia o vinho e você estudando, você aprende. Tudo é hábito, tudo é vontade e tudo é o querer. Só que as pessoas acomodadas não saem. Então, o que você faz? Esquece as pessoas, vive a sua vida, trace o seu plano, viva o seu sonho, faça mudança de hábitos, viva aquilo que você acredita. Então, isso é o Levo, isso é a força da Levo, isso é a força da Laura. Não é o McDonald's que me define, não é as minhas conquistas que me definem. Eu adorei o Cristiano Ronaldo. Antes do jogo, ele não sabia se ele ia ganhar ou se ele ia perder, mas ele disse: não é esse jogo que me define, eu sou o Cristiano Ronaldo, eu já sei o que eu construí até aqui e não é uma taça que vai me definir.
Óbvio que eu quero ganhar, óbvio que eu vou jogar para Para ganhar, ganhar. óbvio que eu me preparei com a disciplina que quem já me conhece sabe, mas eu vou fazer o meu melhor. Mas se eu ganhar ou não, não é o que vai me definir. Eu já sei quem eu sou e eu já sei o que eu quero para mim. Então, se eu ganhar ou não, não é o que vai me definir. Não vai ser mais um título que vai me definir. Eu já sei quem eu sou. Então, vamos em frente. Eu lembro de uma frase em uma das nossas conversas, por isso que eu citei a palavra coragem, porque eu sempre falei assim, coragem, ela não inibe a ausência do medo, né? Então eu tinha muito medo do julgamento, do que as pessoas iam fazer, e você falou assim para mim, faça, depois você vê o que vai acontecer. E aquilo ficou na minha cabeça, mas fazer, como fazer? E aí você só falou para mim, faça. Faça. Você tem que ter coragem até para enfrentar o fracasso, porque você só vai ter o fracasso porque você tentou. Então você precisa ter coragem até para enfrentar o fracasso, porque só tem fracasso quem tentou. É isso que eu preciso. É isso que eu sou. E a Laura empresária, a gente já conheceu aqui, um sucesso, Laura. Por que é um sucesso? Sua vida profissional é um sucesso, mas você trabalhou, você estudou, você fez por ser um sucesso. E a Laura mãe? A Laura mãe é o máximo. Eu só me arrependo de uma coisa, mas eu queria ter tido 5 filhos, porque a melhor parte de mim é ser mãe. A minha filha Sua melhor Valentina, versão, Laura? a minha melhor versão. E assim, eu sou mãe de 5, né? Porque eu perdi 3 bebês. Eu perdi uma gestação de gêmeos de 5 meses. E a gestação de gêmeos, ela veio numa hora muito delicada para mim. Infelizmente, eu estava numa briga judicial. Você perguntou qual é a minha dor. Então, eu já tive briga judicial, eu tenho uma briga familiar. Está no livro, minha vida é um livro aberto. Eu tenho uma irmã que não me suporta, tá tudo bem também. Então, acho que eu estou no caminho certo, porque se tudo são flores é porque tem alguma coisa errada. Então, até isso faz parte. E existem coisas na vida que a gente não tem o porquês, mas na Bíblia, isso é bíblico, né? Não tenta entender, tenta só viver. Então, é muito interessante algumas coisas. Se você está incomodando, porque você está no caminho certo, porque o sucesso não é para todos. Na própria, eu não tenho muito assim, mas eu leio muito e tenho os dons. Quando você tem a oportunidade de ganhar alguma coisa, um enterra, um multiplica e o outro fica na mesma. Eu sou a que multiplica. Mesmo perdendo e voltando para trás, eu já cheguei a ter 9 restaurantes McDonald's, já vendi alguns, hoje eu tenho 6. E às vezes a gente pode vender ativos também e ir para outro rumo, e está tudo bem também. Nem sempre você vai ser um furacão e um cometa. Às vezes você dá passo para trás, você muda o rumo e está tudo bem também. É o que eu te falei. Até para enfrentar o fracasso você tem que ter coragem. Eu sou uma pessoa corajosa e também sou ousada. E na ousadia você pode se perder. Mas eu continuo tendo as minhas características e eu vou continuar tentando, e eu vou continuar fazendo, e eu vou continuar sendo Laura Oliveira. E a Laura coloca os filhos para trabalhar. Sim. Isso é muito Sempre. legal. Contam uma história, eles já trabalham, eles são empreendedores também, né? Natos de veia. Sim. Estão no instituto, acompanham todo esse processo. O Enzo foi comigo no Instituto Neymar Júnior. Nós tivemos a oportunidade, nós trocamos boas práticas. E eu sou fã do Neymar, podem falar o que quiserem. Eu também sou. Eu sou fã do Neymar pai, eu sou fã do Neymar Júnior, eu gosto da Bruna Biancardi, eu acho ela o máximo. E nós tivemos a oportunidade de visitar o Instituto Neymar Júnior e nós trocamos grandes experiências, grandes aprendizados. E o Leva Instituto tem a parte de educação financeira e a parte das costuras, e nós trocamos experiências e foi fantástico. Eu espero ter alguém representante do Neymar Júnior na inauguração, se tudo der certo e os recursos ajudarem. Nós estamos buscando doações, estou recebendo doações. Eu tive em Nova York esse ano, agora em maio, e eu fui na headquarter da JP Morgan, e eu sou uma apreciadora de arte, tenho uma pequena coleção de arte que eu amo de paixão,
e se Deus me ajudar, eu vou ser uma colecionadora de arte. Como eu te falei, eu fui em Veneza e fui visitar a Peggy Guggenheim. Estou lendo a bibliografia da Peggy Guggenheim, que é da família que ela é herdeira da família que fez o Titanic. Para quem não quiser, uma boa dica de leitura, ela é de 1858. E a Peggy Guggenheim ajudou os artistas da época. Ela comprava uma obra de arte por dia na época dos nazistas para ajudar os artistas. E eu acho isso o máximo. E a Peggy Guggenheim, ela fez muitas coisas de obra de arte. E eu acho essas leituras o máximo para quem gosta de arte. Tem gente que acha isso bobagem, como numa ignorância, não sabe apreciar Não essas coisas apreciar boas boa da da vida. vida. Eu sou formada em letras, né? Então, Jornalismo, você sabe o que eu gosto, história da conversar com arte. gente importante. E eu quero colocar a arte acessível. No meu cantinho do Leve Instituto, esse Leve Instituto vai ser o máximo. Quem pisar no Leve Instituto, ele vai ter a oportunidade de todos vocês que estão aqui. Eu quero colocar arte para todos. E eu acho que a arte, a música, eu falei que eu vou ter uma escola de música e eu quero treinar todos e quero colocar isso para todos, porque eu acredito que eu sou totalmente contra. Deixo um recado aqui para os políticos. Todo mundo tem direito a ler e escrever e ter uma educação de primeiro mundo. O Brasil só vai ser uma grande nação o dia que não tiver um analfabeto sequer. Esse é o meu lema. E aonde eu puder ajudar é o que eu quero fazer. Essa é a minha missão. Previsto para quando esse instituto ficar pronto? Novembro de 2026, se eu conseguir pagar todos os boletos. Vai pagar e nós vamos estar lá para cobrir, para mostrar esse trabalho maravilhoso. Eu que acompanho você, Laura, e sou sua fã, porque a gente tem fã, a gente tem mentores na nossa vida, tem pessoas que a gente admira, pessoas que a gente segue, e você sempre foi aquela pessoa que Laura, me dá uma palavra. Então, assim, e eu sempre te atendi, hein? Sempre. Com a sempre agenda lotada, com a agenda independente lotada. aonde eu estou. Ana, vem, vamos conversar um pouco, vamos rever os seus projetos, vamos construir novamente e, graças a Deus, ter você não só como amiga empresária, mas como amiga pessoal também, é um orgulho, um prazer. Mas eu quero dividir essa amiga com eles. Qual é a mensagem assim que você deixa para essas mulheres que passam por desafio todos os dias? Não desistam nunca, mesmo que ninguém te apoie, mesmo com todas as críticas, mesmo com todos os percalços. Nunca desista. E eu vou dizer uma coisa aqui. Mesmo se alguém tire a sua dignidade, reconstrua. Porque você é só uma e a vida foi Deus que te deu. Mesmo que alguém tirar a sua dignidade, reconstrua. Porque você é única, singular e perfeita. Porque enquanto tiver vida e respirar, reconstrua a sua dignidade e lute por uma vida melhor. Recado de Dona Maria: nada como um banho, uma Ave Maria, um chá de camomila e um salmo, e o dia seguinte. e o salmo. Salmo 23. Vou profetizar aqui. Deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ninguém precisa viver na tormenta, precisa viver em águas tranquilas. Nada como um riozinho de águas tranquilas. E o dia seguinte. Tá vendo que eu não esqueço do recado? Tá vendo como eu não esqueci do recado? Laura, um momento mulher. Vamos. Uma palavra. Eu sei que tu é ótima nisso, viu? A Laura define as coisas em uma palavra que vocês nem imaginam. Eu sei que dessa vez eu vou perder. Laura, McDonald's. Uma palavra? Ficou difícil, amiga? Não, eu só quero definir a melhor parte. Melhor decisão da minha vida. Levo. A maior inspiração. Brasília. A melhor escolha. Família. Não troco Brasília por nada. Não troca mesmo. Eu sei, porque quando você está viajando e quando você está perto de voltar, você fala, estou voltando para o meu lar. O meu lar, a minha vida, o meu abrigo. Família. Meus filhos. Unicamente meus filhos. E a Laura? A mulher mais forte que eu nunca imaginei. Amiga, sobrevivi a tudo e qualquer coisa, todas as agressões.
É isso aí. A Laura é transcendente. O que a Laura, de 53 anos, fala para a Laura de 20 anos? Você conquistou muito mais do que você imaginou e ainda tem muito para vir. Tem muito por vir. Eu quero dizer assim, Laura, que é muito bom ter você como amiga de sucesso, porque eu te desejo ainda mais sucesso, mais você tem projetos. Que falar isso para os outros que me atacam. E quero dizer como amiga, obrigada. Continue sendo a Laura Oliveira que eu conheço, a Laura de projetos, a Laura de trabalho e a Laura de muitas conquistas. Porque você inspira outras mulheres a querer ser mais. E elas podem. É só ter uma Laura na vida. E aquelas, Ana, que também gostam de ficar quietinha, tá tudo bem também. Porque tem pessoas que querem ficar do jeitinho que elas são. E tá tudo bem também. O respeito, né? Eu tenho amigas que falam assim, Laura, eu não quero brilhar igual você, eu não quero ser igual você, eu quero ser tão quietinha. Eu costumo dizer que eu tenho dias de caixa de tartaruga. Eu sou uma tartaruga. Tem dia que eu quero ficar bem quietinha, sabe o jabuti que coloca toda a caixinha? Não imagina a Laura no jabuti. Ah, bebê, mas a Laura tem várias fases, tem dias tão difíceis. Tem dias tão difíceis. Laura, falamos da mulher, da empresária, mas agora eu vou ser Laura aqui. Vão ter uma surpresa para mim, não tem, Laura? Ai, não sei se eu vou dar tem, conta. Eu vou. Será? Só um minutinho, vocês vão ver a surpresa. Guarda aí. Só um momento. Olá, eu, Laura Oliveira, repórter por um dia, apresento Mulher Capital Brasília, Ana Paula, vestindo jeans do bem. Aprovado? E aí, gostaram? Gente, isso aqui, lógico, é uma brincadeira, mas isso é a costura do bem. Esse é um grande projeto que a Levo tem e é um orgulho que você carrega, né, amiga? E olha só, o empreendedor, ele dá pulos, é o pulo do gato. Não tinha a menor condição dessa jaqueta jeans maravilhosa chegar agora. É da coleção Ressignificar. Nós temos jeans do bem, entra no nosso site, no nosso Instagram. Tem a coleção Origem, Ressignificar, Elevate e a coleção corporativa. Compre nossos brindes e ajude a manter o nosso Levo Instituto. Nós estamos em construção e qualquer doação de qualquer valor é bem-vinda. Muito obrigada. Laura, quero te agradecer. Falar, volte mais, traga mais projetos, venha contar tudo o que acontece lá no Instituto, porque, como eu falei, já sou sua fã. E eu quero que mais pessoas conheçam o Levo Instituto. Agora, uma pergunta. Como você está se sentindo com essa jaqueta linda? Linda e do bem. Upcycling, geração de renda, transformação social na prática e muita coisa boa. Só energia boa, DNA de filantropia. O Mulher Capital Brasília fica por aqui. Quer saber sobre o jeans do bem, sobre projetos? Acompanhe o Instituto Levo. Acompanhe Laura Oliveira.